Capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Depois de tudo aquilo, da prisão de Pedro e de João, por causa da cura do paralítico, eles são soltos e voltam para a comunidade. Versículo 23 do capítulo 4. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinha dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis dessa terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois na verdade se uniram nessa cidade contra o vosso servo Jesus, que ungistes, Herodes, Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predestinaram que se fizesse. Esse resumo daquela situação é também o resumo da situação que nós vivemos no mundo hoje, cujos resultados alguns Padre Jonas nos recordava, e tantos outros cada um de nós tem experimentado. Aqui nós temos nessa palavra um retrato daquilo que hoje se chama globalização. Se olharmos bem, esses versículos 25, 26, 27 nos falam da globalização do poder para colocar em operação aquilo que São Paulo chama o ministério da iniquidade. Por quê? Já que o encardido não pode tirar de nós o Espírito Santo, ele precisa sufocar a sua ação. E esse é um grande projeto. O padre lembrava tudo aquilo que nós conhecemos como nova era. E esse projeto produz frutos concretos, visíveis e palpáveis, de miséria, de desgraça, de doença, aonde o sintoma mais visível é aquilo que nós poderíamos chamar a perda da imunidade. Não só a imunidade física, mas a perda da imunidade psíquica e afetiva, a perda da imunidade espiritual. E o ser humano perde a imunidade quando não vive a unidade, tema que pregávamos ontem. E por isso não volta para a sua comunidade, tema que pregaremos amanhã. Esses que hoje também se unem para espalhar o mal. Meus irmãos, como é que o mundo inteiro conhece as rotas internacionais do narcotráfico? As rotas internacionais da prostituição? Os próprios canais de televisão aberto mostram de vez em quando o esquema, os aeroportos pelos quais se vendem do Brasil aves, pessoas e drogas. Há uma coligação do mal. Há uma coligação do mal para espalhar esse mal através dos grandes filmes, das grandes redes de comunicação e de modo especial através da internet. E aquilo que o Padre Jonas falou hoje, eu tenho dados oficiais. A segunda causa alegada judicialmente de divórcio na Inglaterra no ano passado é o vício na internet. Segunda causa jurídica oficial de divórcio.
Nós vemos aqui uma prefiguração daquilo que estava acontecendo e que está acontecendo. E nós precisamos de uma vacina. E mais do que de uma vacina, nós precisamos ir na causa do problema. E a vacina, a causa do problema, Pedro e a igreja primitiva apontou. E eu convido você agora a continuar rezando e pedindo comigo, a partir do versículo 29. Olhando essa realidade de desgraça, que eles constatam, agora então ele suplica, agora, versículo 29. Quando que é agora? Então diga, agora. É nessa hora que eu preciso, Senhor. É nesse momento que eu necessito, Senhor. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, ameaçando nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas famílias, nossos idosos, porque o encardido nunca perde a esperança de nos levar para o inferno. Por isso que quando ele não consegue seduzir a criança, ele tenta seduzir o adolescente, pois ele tenta seduzir o jovem com as drogas ilegais em nome da liberdade, depois ele tenta seduzir o adulto com a liberdade para fazer tanta coisa que não devia, e se não consegue, ele tenta seduzir a pessoa na meia-idade através da angústia, da tristeza, da depressão, da desvalorização de si mesmo, e no fim da vida ele tenta desvalorizar, fazendo com que a pessoa perca a sua dignidade, que a pessoa se venda, que a pessoa vicia nos bingos e tantas coisas similares. Por isso que a igreja proclamou esse ano vida, dignidade e esperança também para as pessoas idosas, porque nunca o encardido vai descansar enquanto não tentar nos levar para o inferno. Enquanto a gente for vivo, ele vai estar tentando. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos, a nós, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Olha que oração linda. Senhor, estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Vamos repetir? Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, o vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Palavra do Senhor. É o que nós estamos pedindo que aconteça conosco nessa tarde em que nos encaminhamos já para a vigília de Pentecostes. Ontem à noite eu falava com vocês da delicadeza de Jesus. Quando ele, o evangelho de ontem nos lembrava, volta na mesma praia, senta na mesma pedra onde Pedro estava consertando as redes para consertar o coração de Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma experiência que nós precisamos fazer, e aí vem a necessidade do testemunho, e daí a necessidade da comunidade, tema que eu vou abordar com vocês amanhã, para que a gente possa perceber como que em nós e através de nós, não obstante nossas misérias, fraquezas e limitações, esse projeto de Deus está se realizando. Porque quando nós rezamos, estendei, Senhor, a vossa mão, para que se realizem curas, milagres e prodígios, o Senhor imediatamente olha para nós e diz: eu quero estender a minha mão. Mas para isso é preciso que você estenda a sua. Porque Deus jamais agiu diretamente na história humana que não fosse através do ser humano, de homens e mulheres, como tento lembrar no livro Corações Curados,
homens e mulheres fracos, limitados, como um Moisés, mas que Deus mandou: estenda sua mão. E Moisés pediu: estendei, Senhor, vossas mãos. E ao estendê-las sobre aquele mar, ele se abriu e depois se fechou. O Pedro que hoje suplica: estendei, Senhor, vossas mãos, para que se realizem curas, milagres e prodígios, está se referindo a mim e a você. Enquanto nós nos fechamos no nosso comodismo, enquanto cruzamos os nossos braços, o Senhor não tem como estender as mãos, porque os dons de Deus são irrevogáveis, irreversíveis, e aquele dom que Ele deu para mim, que Ele deu para você, Ele não volta atrás. Então é preciso que de vez em quando a gente tenha coragem de fazer uma releitura da vida. E ontem eu fazia uma releitura da minha vida na oração da noite. Foi num dia 6 de junho de 1981, antevéspera de Pentecostes, que o Senhor me deu a graça de dizer sim à vocação sacerdotal. Eu comuniquei a minha ex e a minha família que eu iria embora para o seminário no dia 7 de junho de 81, véspera de Pentecostes, preparando para participar de um cenáculo, na data de hoje. Deus me deu a graça, fui para o seminário, fiquei padre no dia de Nossa Senhora, e fui trabalhar em Brusque, Santa Catarina. Quando eu era jovem, eu fui usuário de drogas lícitas, inclusive fiquei muito tempo dependente delas, e de drogas ilícitas. Assim, na minha formação como religioso, os 9 anos de vida religiosa antes de ficar padre, já viajando pelo Brasil, já pregando, eu ia tendo contato com pessoas, com jovens, inclusive em Brusque mesmo, aonde trabalhei e estudei a filosofia com jovens drogados. Então, quando voltei para lá como jovem sacerdote, o Senhor começou a me mandar pessoas que me procuravam no colégio para uma oração, pessoas desesperadas, pessoas doentes. Começamos a celebrar a missa na paróquia e o Senhor ia realizando muitas curas naquelas celebrações. E como aquele colégio era um colégio católico, o Senhor me inspirou a fazer ali uma capela. Então pedi a uma amiga que me apresentou a engenheira, a Juscelia, hoje membro da nossa comunidade, e disse para ela: eu queria fazer uma capelinha pequena, queria que essa capela tivesse o formato de um abraço, porque no coração de Jesus, Deus abraça a humanidade, e queria que essa capela fosse dedicada ao Espírito Santo. Então começamos a fazer a capela, começamos a pintar os vitrais, a Juscelia ia pintando, fez um lindo painel para colocar no fundo, onde aparecia um mundo negro, os vidros pintados de preto. E o Espírito Santo, o mesmo símbolo que eu havia usado na minha ordenação sacerdotal, ela pintou do lado daquele vidro, jogando as bolas de fogo sobre o mundo, sobre as florestas, sobre as fábricas. Esse era o vitral. E ali no coração do altar, ela pintou o Sagrado Coração de Jesus. Aquela capela, por graça de Deus, foi inaugurada no dia 6 de junho, primeira sexta-feira do mês de junho do ano de 92. Ontem fizeram 11 anos da inauguração dessa capela. Nessa capela nasceu a comunidade Betânia. Naquela capelinha pequenininha, Deus começou a abraçar, primeiro a nos abraçar. Penso que um dos primeiros milagres que Deus abraçou naquela capela foi Paulo César. Eu cheguei em casa, nós morávamos juntos lá no colégio, uma comunidade muito pobre. O único que não ficou padre da turma é ele. Os demais todos são padres. E ele acabou se tornando consagrado de Betânia. Paulo César, sentado à mesa, e ele me olhava estranho, com um olho, não abria um olho, a boca torta. E eu falei: credo, Paulo,
Está olhando desse jeito para quê? Ele disse, não, já está 2 dias sim. Foi 2 dias que você está assim, pô. Mas então temos que ir no médico. E começou uma história terrível. Fomos no médico, ele encaminhou para o neurologista. Havia paralisado o maior nervo que nós temos aqui na cabeça. Por isso não voltava mais o olho, não voltava mais a boca, esse lado. E já veio a suspeita terrível. Esclerose múltipla. Entramos na internet. Paulo era muito medroso. Só de pensar em doença, ele já ficava com medo. Imagina agora, diante desse diagnóstico. Esclerose múltipla. Tudo que a gente procurava no mundo inteiro, era uma notícia pior do que a outra. Então começa a fazer os exames. E a gente a rezar. Ele é internado. No hospital, o médico explica que tem que tirar toda a imunidade do corpo dele, porque senão os olhos, a boca não voltaria mais. Precisaria tirar a imunidade para que relaxasse esse nervo, que estava, não sei que jeito, e assim foi feito. Durante aquele período, depois que ele saiu do hospital, foi para casa, não podia receber visita de ninguém. Ficava de máscara, porque estava com a imunidade 0. Estava na nossa casa, eu, ele, mais um padre. Ele como fráter. E a capela da nossa casa também tinha um coração de Jesus como sacrário. A gente olhava para aquele coração de Jesus. Tínhamos levado Paulo já em vários médicos. E cada vez constatava esclerose múltipla. Levamos a Florianópolis, um especialista. E lá piorou. Porque além daquele lugar onde já tinha constatado, aquele médico descobriu que já estava se manifestando também no cotovelo direito a doença. E que nenhum médico havia descoberto antes. Por quê? Porque o Paulo toca violão. Então, como ele exercitava ao robustecido, como ele exercitava no toque do violão, nunca, se fosse uma pessoa que não usasse tanto o braço, já teria sentido a dor e a paralisia aqui no cotovelo direito. Veio então o segundo laudo. Aumenta o nosso desespero. Pedindo a Deus que o curasse, um menino de 20 e poucos anos de idade. Então precisou encaminhar um exame do líquido da espinha para São Paulo. Tinha que vir a São Paulo para fazer o exame final. Minha irmã morava lá conosco, conhecia bem São Paulo e tinha que ser muito rápido, porque tinha que tirar do hospital o líquido. Ele não tinha condição de vir a São Paulo e ela tinha que trazer rapidamente dentro daquelas coisas lá com gelo, trazer a São Paulo para que fizesse o exame. E ela veio e ficamos nós 3 em casa. Ela chegaria em São Paulo pelas 11, 11h30 da manhã. Então, mais ou menos nesse horário, 15 para meio-dia, terminamos a aula, subimos, o Paulo sozinho lá no sofá, meio triste. Padre Beto do lado, eu falei para ele, poxa vida, você está no meio de 2 padres, vamos para a capela? E fomos para a capelinha. Ali ele se ajoelhou e a gente rezou pedindo a Deus que o Paulo não tivesse esclerose múltipla. Esse era o milagre que a gente pedia a Deus. Nós precisávamos daquele milagre. E o milagre não aconteceu. A confirmação piorou. Porque veio agora, com todas as letras confirmadas, tem esclerose múltipla. Um diagnóstico tríplice. Portanto, já estava avançada demais. O médico, Dr. Oswaldo, um grande neurologista, um grande amigo, foi nos explicando como é que era o procedimento, dizendo ainda que, por ser jovem, por vivermos num país de clima tropical, e o efeito seria menor, que talvez não ia sentir tanto, que é uma doença súrtica e cíclica, que isso vai, mas pode demorar até 6 meses, 8 meses, e que se ele tomasse todos os medicamentos, ele ia ficar 6, 8 meses sem ter nenhum sintoma, mas estava constatado. A vida continuava, a gente continuava rezando, celebrando naquela capelinha, ele tocando na capela, e ele já estava atendendo a comunidade Betânia. Logo em seguida vem o discernimento vocacional, e ele vai morar em Betânia como consagrado. Ele é o formador dos postulantes da comunidade e leciona na cidade de São João. E foi passando 1 ano, 2, 3, 4,
5, 6. E aí nós entendemos, o milagre tinha acontecido. O Paulo tem esclerose múltipla. E o grande milagre, isso é inédito no mundo, vai fazer 7 anos. Nunca ele teve nenhum surto dessa doença. Nunca. Ela como que desapareceu. Deus queria nos dar um milagre muito maior. Porque talvez até se tivesse o diagnóstico em São Paulo do líquido, não é esclerose, bem, nem milagre foi, porque talvez foi um erro de medicina. Mas não. Esse prodígio nós estamos experimentando. Começa Betânia, pequenininha, enfrentando situações absurdas. Você imagina um padre jovem numa cidade pequenininha, que anda às 2, às 3 horas da madrugada, com drogado, com prostituta, com homossexual dentro do carro. O que é que o povo falava? Imagina os traficantes que começavam a ser ameaçados por isso. O que é que falava? O pior que você imaginar, não chega a nada ainda. Começou pequenininho. Um monte de gente diz que ajuda nessas horas, depois vai desaparecendo. Que muito só quer mesmo é aparecer. Principalmente aquele tipo de carismático, que o dom das línguas que ele tem não é a língua do Espírito. E nessas horas, quando se trata de arregaçar as mangas, para se envolver, para ter coragem, se for preciso, se sujar no meio da podridão do mundo, a grande maioria dá no pé e desaparece e inventa uma desculpa. São capazes de inventar, eu saí por isso, por aquilo outro. Agora, quando você tem dentro de você esse motor, que é o Espírito Santo, nada nem ninguém nos segura. Deus começou a operar maravilhas em Betânia, a restaurar pessoas que chegavam lá, anos e anos de dependência, e as pessoas, quantas delas, ontem vocês viram alguns, e eles estão lá, eu peço que eles dão volta lá por baixo e vêm aqui, quero os consagrados de Betânia aqui em cima. Quantos desses aí que chegaram na comunidade, mergulhado na droga, no álcool, tinha perdido o sentido da vida? Um deles que está aí, Sandro foi para Betânia no fundo do poço. 26 anos de dependência química, condenado pela justiça, tinha sido preso, imunidade espiritual 0, imunidade afetiva 0, imunidade física 0. Portador do vírus do HIV. Estava com AIDS. E isso para o mundo significa que está condenado a morrer. Então vai para morrer. Mas o Sandro parece que não queria morrer. Começou a se apaixonar nos animais. Um dia foi Monsenhor Valentim celebrar lá em casa, um santo homem muito culto. E quando eu estava andando com o Monsenhor, o Sandro chegou para mim correndo e falou assim: pai, nasceu um filhote da Orpinto amarelo. Eu falei: ai, que bom. E o Monsenhor virou e falou assim: o que é Orpinto amarelo? Já é uma das qualidades de galinha que a gente cria. Ele falou: esse moço não é o Sestrem? Eu disse: é. Isso é engraçado. Ele nunca ligou nem para a vida dele, nem para a vida da família. E agora esse moço está feliz da vida porque nasceu um pintainho amarelo. Começava ali uma história. Vem cá. Esse moço, um belo dia me disse que queria se consagrar a Deus. E eu disse para ele que ele estaria realizando um sonho meu. Que quando Deus me chamou a fundar Betânia, eu dizia que um dos meus sonhos era que um dia, alguém que tivesse HIV
se consagrasse em Betânia. Quando eu escrevi meu livro Viver com HIV, eu já pensava um pouco nisso. E o Sandro foi se preparando, tornou-se postulante, foi para Guarapuava. E lá, no dia 6 de junho de 2001, ontem fez 2 anos, Dom Wagner, bispo coadjutor de Guarapuava, presidia na igreja de Santana a consagração dele. Primeiro consagrado de Betânia com HIV. E o que será? O que será que o Espírito Santo fez com o HIV desse moço? Porque vocês devem estar notando como os traços dele demonstram um homem raquítico, à beira da morte. Nossa, me pegou de surpresa, como sempre. Eu estava lá escutando ele falar do PC e falava com uma das amigas, Betânia, que veio junto com a caravana lá de São João, que quando ele andava nas ruas lá em Brusque, onde eu nasci e vivi com a minha família há muito tempo, nós que usávamos droga, nós tínhamos assim pavor dele. O padre anda na madrugada aí para catar as pessoas que usam droga, as prostitutas. Até tem alguns conhecidos meus que a gente até algumas vezes tentou encontrar ele para dar umas porradas nele. É verdade. Betânia na minha vida foi a coisa mais importante que aconteceu, porque foi onde eu encontrei Deus. Eu não conhecia Deus. A minha história, ela pode ser curta como pode ser grande. 26 anos de droga. E Betânia veio numa hora muito importante, porque eu já estava no fundo do poço, se é que poço tem fundo, preso, de 8 a 12 anos de prisão por tráfico de crack. Não sabia que era portador do vírus, eu fui saber depois que eu estava 1 ano e meio lá em São João, que por deuscidência, isso é bem forte no meu coração, no dia 31 de abril, eu parei de fumar cigarro, de abril de 2000, e ainda era permitido fumar cigarro lá em casa. No dia 1º de maio, feriado, dia de trabalho, às 6 horas eu ia com esse terço aqui, que eu tenho até hoje, para a capela de Betânia, da casa mãe, lá onde mora o Léo, pai, rezar. E o Paulo César, que está aqui hoje, com a graça de Deus, vai fazer um show, a lançar o seu CD. Ele me chamou no quarto escritório dele para me conversar. E eu sempre conversava com o Paulo César. O Paulo César foi assim sempre uma rocha que eu tive na minha vida de filho, lá em Betânia, porque ele era consagrado e sempre me ensinou muito. E esse dia ele me chamou, e eu, como era coordenador de grupo de vida, grupo da noite com os meninos, eu pensei que ele ia me dar alguma instrução para outro dia. Ele me chamou para falar sobre os exames que eu havia feito lá em Brusque. Uns exames que eu tinha que ter feito, porque eu estava com problema no fígado, com uns hemangiomas no fígado. Talvez tivesse que ter sido operado do fígado e tudo mais, mas não precisou. E aí eu perguntei, é sobre o problema no fígado? Ele disse, não, isso ali você está curado, não tem nada mais. O problema é que foi feito um exame de HIV e consta positivo. Aí eu fiquei muito triste na hora, não entendi, perguntei por 3 vezes, e por 3 vezes o PC me respondeu, você tem HIV, você é portador, foi constatado no exame. Naquele momento a minha fé balançou muito forte, isso eu falei para o pai muito depois. Ele estava em Roma, estava em Jerusalém, né? Isso me deu mais força ainda, porque no momento eu perguntei, PC, o que eu faço agora? O que você ia fazer? Eu falei para ele o que eu ia fazer, que eu fazia todo dia às 6 horas lá em São João, na nossa casa mãe, na capela. Ele disse, então vá rezar, vai pedir para ela. E eu fui. No outro dia eu fui para Brusque fazer os exames que precisava fazer, que a Juscelia havia já combinado. E a Ju me falou, ela disse, olha, eu liguei para o Léo, e ele estava no túmulo lá de Jesus, e pediu por você.
Não foi, pai? Ali eu não tive mais medo da AIDS. Um dia antes eu até queria desistir, porque eu tinha uma namorada que me ofereceu muita coisa para sair da comunidade, né? E a AIDS eu contraí por sexo, porque eu era compulsivo em tudo que eu fazia, nas drogas e no sexo, né? Chegava a transar com 3 mulheres numa noite, porque eu era muito prostituto. Eu vivia nas casas de prostituição. Onde o padre ia para falar com as moças, eu ia não para falar, ia para transar. Ele ia de dia, eu ia à noite. E em vez de desistir, eu fortaleci-me cada vez mais em Cristo Jesus, todos os dias, rezando. Até hoje eu rezo, graças a Deus, esse texto, pedindo a Maria força. E ela me deu, lá em Guarapuava, onde eu estou. Cheguei lá muito magro. O Dimas era o superior na época, a gente tinha um superior. Ele e a Berenice eram os consagrados. Eu e a Suzana fomos lá como postulantes, no dia 7 de novembro de 2000. Nos consagramos no dia 6 de junho. E no começo tive que ser internado, porque eu fiquei muito mal por causa a região lá de Guarapuava é muito frio. Saímos de Santa Catarina com calor de 36 graus em novembro, chegamos em Guarapuava, 6 graus, geada. 2, 3 dias que eu estava em Guarapuava, deu geada. Então eu fui parar no hospital, muito doente, e o Dimas disse, olha, se você ficar assim, não vai dar para ficar aí, você vai ter que ir embora. Eu disse, Dimas, Berenice, me dá uma semana, porque eu não passei tudo que eu passei para desistir. Eu não vou desistir. Eu vim aqui por uma missão. Deus me mandou vir aqui por uma missão, para a gente abrir essa comunidade a pedido do Pai, e a gente vai fazer isso. Eu não vou desistir. Logo eu já estava bem, comecei a melhorar, pedi, e eu vi que naquela cidade todo mundo era muito católico. Eu comecei cada vez mais essa vida em Deus, em Betânia. Comecei a conhecer muitas pessoas de fé, coisa que eu só encontrava pessoa do mundo. Eu era um escravo do diabo. Comecei a ver que Deus é muito mais forte do que qualquer problema. E com a graça de Deus, eu fui curado. E hoje, eu estou muito feliz e muito emocionado também, que não é se estranhar, que eu sou um cara que quase não se emociona. Semana passada eu e a Marley está aqui também. Nós estávamos fazendo uma palestra nos colégios lá numa cidade vizinha. Eu dei cinco palestras, pai. Nas 5 eu fui obrigado a me emocionar, porque quando você vê um jovem com 12 anos, 13, 15, você falar da sua experiência, 41 anos de idade eu tenho, usei droga há 26 anos, era para estar morto. Eu choro por ver um jovem com 12, 15 anos que está começando a usar droga, que está bebendo e fumando. Isso me deixa muito triste, porque o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Mas eu louvo e agradeço a Deus todos os dias. Isso eu faço isso todo dia e não preciso falar. Eu vou falar porque estou sendo movido pelo Espírito Santo que está hoje aqui sobre cada um de nós e sobre mim também. Agradecendo a Deus por eu ter sido dependente químico, por eu ter tido AIDS, por eu ter quase morrido por causa do álcool, da cocaína, que me deu 3 hemangiomas no fígado, por eu ter tido magrinho, ter que ir para o hospital várias vezes. E teve uma coisa, pai, que eu não falei para ti, eu acho, o Ideraldo sabe, o Dimas também. Uma vez, eu com problema no fígado, eu estava no hospital, lá em São João. O Dimas foi levar a minha Bíblia, uma Bíblia Ave Maria que eu tinha, foi a primeira que eu ganhei de uma amiga da minha irmã. Mas a Bíblia não foi suficiente. Eu no hospital, lá em São João, sozinho. A Camille, que está aqui, a namorada do PC, ela ia me visitar quase todo dia. E sozinho, um domingo à tarde, muito triste com aquela doença. Eu nem tinha sabido ainda que eu tinha AIDS. Eu pedi para Jesus vir me visitar. Mas eu não sabia que era tão forte assim o nosso pedido, né? O nosso pedido tem força se a gente pede com fé. Não deu 15 minutos, abriu a porta do quarto onde eu estava e uma ministra eucarística veio me dar a comunhão.
são essas coisas e tem muito mais que fazem com que eu tenha certeza de que vale a pena esse mundo, embora esse mundo de Deus, né? Porque eu estou no mundo, embora eu só estou 4 anos nessa vida, eu vivi 26 anos nas drogas. Eu falava quinta-feira passada lá em Guarapuava, eu preciso ainda viver 22 anos nesse lado bom, porque ainda tem 22 anos de defasagem, porque o pecado, aquele que eu vivi, que eu fui escravo, ainda fala mais forte dentro de mim. Porque hoje eu falava com uma senhora aqui, amiga nossa, eu falava para ela, eu não quero mais pecar, mas quando eu vejo uma mulher bonita, passando com a bunda de fora, com a barriga de fora, como é costume aí, né, acontecer, eu sinto vontade ainda, sabe? Eu sinto vontade quando eu vejo alguém fumando, quando eu vejo uma propaganda na televisão de cerveja, sabe? Eu sinto ainda vontade quando eu vejo alguém fumando maconha ou cheirando cocaína, quando eu sinto ou vejo na pessoa drogada, porque nós conhecemos, nós dependentes nos conhecemos. E quando eu falava semana passada lá para 1000 jovens dentro da igreja do Divino Espírito Santo, eu falava para eles, muito de vocês aqui está drogado, não adianta você dizer não, porque eu conheço, eu fiz isso durante a minha vida toda a minha vida eu fiz isso, mas eu sei que vale muito mais a pena um dia de sobriedade do que uma vida toda de drogadição. Amém. Obrigado. Acho que seria bom também você contar para eles, primeiro, que os médicos não conseguem identificar em que lugar nesse corpo, talvez porque aumentou muito, está escondido esse HIV, que não acha mais. Eu sei onde está. Segundo, talvez você já podia compartilhar com eles aquilo que Deus colocou no seu coração, como um desejo que você está discernindo. Então, Deus me curou. Eu falava para o pai na nossa reunião dia 12 de outubro, lá em São João, na nossa casa, lá onde nasceu esse consagrado. A gente tem que dar para Deus, não que Ele cobre, Deus não cobra nada, mas eu também não ganho nada para fazer o serviço para Ele, mas Ele merece muito, porque eu já dei a minha vida, mas eu ainda quero dar mais. E esse ano assim, eu bateu muito forte no meu coração, por causa justamente da AIDS, de ter sido curado, por eu ter, além de dependência química, dependência do álcool, do cigarro, eu tinha dependência do sexo também. Eu tenho assim, esse ano como meta, prioridade na minha vida, o celibato, sabe? Ser um homem completamente de Deus. É muito difícil, para mim é muito difícil, sabe? Desde que eu tomei essa decisão, e há uns dias atrás eu falei com o Dom Wagner, que é uma pessoa que eu amo, respeito, admiro muito. Pedi para ele conselho, ele já está me aconselhando no que fazer, né? E vou aí lutar. Espero e conto com a oração de todos vocês, porque com certeza eu já estou precisando, porque hoje mesmo já tive várias tentações, né? Tem muita mulher bonita aqui, né? É verdade, pai. Mas eu estou bem convicto do que eu quero. Cristo caiu 3 vezes antes de morrer. Não importa quantas vezes eu tenha que cair ou vá cair na minha vida ainda. Uma coisa eu sei, que sempre vai ter uma mão para me ajudar a me levantar. Porque Estendei vossa mão, Senhor, para que se realize curas, milagres e prodígios. Segundo o Ministério da Saúde, 11% da população brasileira é alcoólatra.
Isso dá 19 milhões de pessoas. 19 milhões de pessoas que destruíram sua família, feito aquele baixinho que está ali. Vem cá, Zé. Esse rapazinho aqui, esse toquinho. Ele chegou em Betânia umas 3 vezes menor. Fala aí. Eu cheguei em Betânia menor porque o vício me empunhou lá no chão. Mas quando eu percebi que Deus estava do meu lado, eu passei a crescer. Hoje eu sou pequeno no tamanho, mas o meu coração pode ser muito maior ainda. Porque eu tenho Deus, Ele me ajudou. E eu encontrei esse Deus a partir do momento que eu assumi a minha vida de religioso e falar: hoje eu não vou mais usar droga, hoje eu quero ser um homem para servir a Deus. E a graça que Deus me deu é porque eu tenho esse pai que também é meu espiritualista. Ele todo dia, com certeza, ele está orando por mim, rezando por mim. Zé hoje é um dos consagrados que veio abrir Betânia em Lorena. Está aqui. Hoje Betânia já está no Vale do Paraíba, graças a um trabalho do professor Felipe, a um pedido do Eto e do Padre Jonas. Graças a Deus a casa está cheia. Deus usa homens assim, homens que tinham perdido tudo, a família, a esposa, as filhas. 17 homens e 5 mulheres. E hoje ele tem 17 filhos e 5 filhas já no recanto Betânia de Lorena. O que Deus fez na vida dele pode fazer na sua. Graças a Deus, eu poderia ficar a tarde inteira aqui mostrando a Marley destruída pelo álcool, hoje consagrado em Guarapuava. O Douglas destruído pela droga, hoje consagrado em São João Batista. O Dimas destruído pela droga, hoje consagrado, inclusive vai se casar daqui a alguns dias com uma menina que é postulante na comunidade. Eu estou falando para você de milagres que a medicina pode provar. Eu estou falando de esclerose múltipla. Eu estou falando de AIDS, de álcool, de dependência química, do vício do cigarro, que segundo a Organização Mundial da Saúde, só 3% das pessoas que tentam parar de fumar conseguem. E por que que é? E por que é que essas pessoas estão conseguindo experimentar Deus a esse nível? Só tem um segredo. E a única coisa que eu tento dar para meus filhos e minhas filhas, a única coisa, é tentar fazer com que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Esse é o único trabalho. Betânia não é comunidade terapêutica, Betânia não trabalha com amor exigente, Betânia não revista ninguém. É proibido olhar a bolsa de uma pessoa, olhar o bolso de uma pessoa, cada um tem o seu armário com a sua chave. Porque muitas e muitas vezes, enquanto se abre os armários, enquanto se revista as bolsas, se fecha o coração. E a única coisa que a gente precisa fazer para que Deus de fato possa mudar a nossa vida é abrir o nosso coração para essa nova efusão do Espírito Santo de Deus. Esse é o único e necessário serviço de cada um de nós, meus irmãos. Eu estou falando a você de coisas impossíveis, que para o mundo é impossível, mas que quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, Deus que está vivo em nós, o Espírito Santo vai em nós restaurando cada área ferida e machucada da nossa história. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas eu sei que seja o problema do tamanho que for, o Deus ao qual eu procuro servir, embora
muitas e muitas vezes de forma indigna, é muito maior do que todo e qualquer desses problemas. Mas, se não tivermos a coragem de Pedro, Pedro deixou Jesus entrar na barca dele. Lembra que eu falava ontem à noite? A barca estava vazia, a barca estava suja, a rede estava arrebentada, mas o Pedro estava sentado ali consertando essa rede. Quando Jesus viu Pedro sentado naquela pedra, dando nó naquela rede, quando Jesus vê você, quem sabe, com o seu terço, como ele fez com o Sandro, no dia que ficou sabendo que tinha HIV. Na hora em que você começar a colocar a barca do seu coração, da sua história, mesmo que seja uma barca estraçalhada, meu irmão, minha irmã, não existe nenhuma situação, nenhuma, por pior que ela seja, e nós estamos precisando urgentemente dessa. Isso é fé carismática. Hebreus 11 é o fundamento da esperança, é a posse antecipada. O reino de Deus vai se construindo na medida em que homens e mulheres falhos e fracos, como eu e como você, quem sabe, temos a coragem de irmos nos esvaziando. E às vezes eu pergunto, meu Deus, por que será que é muito mais fácil a gente ver cura, milagre e prodígio de Deus numa comunidade feita Betânia, formada de gente estraçalhada, de gente arrebentada, a começar pelo padre fundador? E quantas vezes grupos e mais grupos, onde todas as pessoas dizem que têm todos os frutos e os carismas do Espírito Santo, a gente não consegue perceber esses milagres. Sabe por quê? Porque quem vai para Betânia já sabe que vai para lá porque precisa dessa graça de Deus, vai para lá porque está estraçalhado, vai para lá porque está no fundo do poço. Então não precisa ficar criando máscaras. E tantas vezes em nossas comunidades nós criamos uma máscara de santidade, e enquanto tentamos proteger nossa imagem, o Espírito Santo não tem como trabalhar em nosso coração. Desde que o Senhor me inspirou a fundar essa comunidade, me ficou muito claro no coração: em Betânia nós temos que tentar reproduzir Jesus. Então é preciso reproduzir a pedagogia de Jesus. E quando chegavam até Jesus, aquelas pessoas estrupiadas pelas drogas daquele tempo, a AIDS daquele tempo, que era a lepra, as pessoas mergulhadas no pecado, na prostituição, quando olhava para aquelas pessoas, Jesus não via o que é que aquela pessoa tinha sido, mas ele via no que aquela pessoa poderia se transformar se fosse suficientemente amada. Jesus via aquela pessoa com uma fé carismática, com uma fé de expectativa. Então entrava em ação a graça infinita de Deus, agindo num desejo humano que só precisava se transformar em vontade. Por isso, diante de Zaqueu, diante de Mateus, diante de Madalena, de Maria de Betânia, por que Jesus não fez pergunta? Me impressiona, gente, em Betânia, a espera de Jesus. Que coisa estrondosa. Maria de Betânia, que era prostituída de leprosos, muitos chegaram a confundi-la com Madalena, porque os evangelistas dizem que das duas foram expulsos 7 demônios. Maria de Betânia, uma prostituta que trabalhava para leprosos, por isso ela tinha aquele vidro de perfume imenso, caríssimo. Foi se converter numa das últimas vezes que Jesus foi à sua casa. Os evangelhos nos garantem que todas as vezes que Jesus estava em Jerusalém, ele se hospedava em Betânia. Era a casa de Jesus.
Vocês imaginam quantas e quantas noites Jesus dormindo num quartinho, e aquelas casas que nem porta tinha, e Jesus que ainda acordava cedo e de madrugada para rezar, como o Evangelho diz que ele fazia, e às vezes até Lucas 6,12, por exemplo, que ele passava as noites inteiras em oração. Vocês imaginam quantas e quantas vezes Jesus deitado no quartinho, ou rezando, escutava 2, 3, 4 horas da manhã, a porta se abrir, e pelo cheiro forte daquele perfume de nardo puro, entrava Maria de Betânia, de mais uma noite de prostituição. Isso tocou muito o meu coração. Quantas e quantas vezes Jesus dormiu, talvez até no quarto de Maria, porque se tinha mais gente, e Jesus tinha o costume, um dia levava uma turma sempre. Quantas e quantas vezes ele não deve ter dormido no próprio quarto dela? Gente, esse tempo, o tempo da misericórdia me impressiona. Maria de Betânia só foi se converter verdadeiramente depois da ressurreição de Lázaro. João 11, ressurreição de Lázaro. João 12, a conversão de Maria de Betânia. E lá dá a data, 6 dias antes da Páscoa. Aliás, era tão perto da Páscoa, que São Mateus chega a falar que só faltavam uns 2 dias. Talvez uns 2 dias para o trido, que era na quinta. Quanto tempo! Naquela Semana Santa, no domingo, Jesus saiu de Betânia, foi a Jerusalém e voltou, porque o domingo para eles era a nossa segunda-feira. Jesus chegou em Betânia, com certeza, na sexta-feira, antes do domingo de Ramos. Passou o sábado ali, não podia fazer nada. No domingo, ele entra triunfalmente em Jerusalém e volta para Betânia. Maria de Betânia deve ter ouvido os burburinhos que a redondeza comentou à entrada de Jesus. Maria de Betânia deve ter ouvido também que já estava tudo determinado para matarem Jesus e o irmão dela. E talvez, meus irmãos, a conversão de Maria de Betânia, e Jesus disse que ela estava ungindo para a sua morte, tenha sido de fato uma oração do desespero. Talvez, por atender aqueles homens à noite, ela deve ter ouvido, porque ninguém sabia quem era a mulher. A mulher usava aquelas roupas, tapava o rosto, por isso que ela tinha que ter um perfume tão forte para atrair os homens, para saber que ela era prostituta. Quantos devem ter falado para ela, até sem saber quem era ela? Quem ela era? De que os homens já estavam determinados a matar Jesus e a matar Lázaro, porque nós sabemos muito bem, pelo capítulo 8 de São João, quem é que frequentava essas prostitutas. Eram os homens que conheciam a palavra, tanto que um a um foi enfiando o rabinho no meio da perna, quando Jesus falou: quem não tem pecado joga para o meio da pedra. Eles devem ter contado para ela, e eu imagino que ela deve ter voltado para casa desesperada, e talvez não tenha conseguido dormir. Ela ficou pensando, porque a atitude de Maria de Betânia é milimetricamente pensada. Aquela noite ela não dormiu, aquele dia ela não dormiu. Feita a samaritana que meio-dia foi buscar água, ela também deve ter passado o longo do dia tentando achar um jeito. Eu preciso mudar. E ali surgiu uma chance. Jesus, naquela segunda-feira, iria jantar na casa do cunhado dela, do Simão, leproso, fariseu, casado com Marta. Só por isso, ela teria como entrar naquela casa com facilidade. Nas outras casas ela não poderia entrar. E ela tinha medo que Jesus nem voltasse mais para a casa dela, embora ele voltou para a casa dela e ficou em Betânia até na quinta-feira santa. Mas ela estava desesperada, por isso ela vai na casa da irmã e vai disposta a tudo. Ela leva, ao invés de pegar aquele frascozinho
e botar o perfume que usava para se prostituir. Aquela tarde ela saiu da sua casa, talvez até ela na última hora tenha ido lá para pegar o vidrinho para encher de perfume, para sair para mais uma noite de prostituição, porque talvez ela fosse encontrar um homem que ia lhe dar muito dinheiro, e ela precisava de muito dinheiro, pois para manter a profissão terrível de prostituir-se com leprosos. Mas eu imagino que na hora em que ela sozinha, o Lázaro já tinha ido, porque ele também foi convidado, ela chega sozinha na casa dela, quem sabe viu uma túnica de Jesus, alguma coisinha de Jesus, talvez até o perfume dela ficasse escondido no quarto que estava Jesus, nós não sabemos. O que a gente sabe é que naquele dia ela não pegou o vidrinho, ela pegou o litro e foi com ele todo. Ela estava decidida, talvez, repito, pelo desespero, mas ela estava decidida. E quando ela chega diante de Jesus, ela derrama todo o perfume. O Simão que era parente e que vivia criticando aquela prostituta safada, sem vergonha, que não vale nada, o Simão pensou bem: se esse homem fosse mesmo o que diz ser, será que ele não sabia? Sabe por quê, gente? Porque com certeza fizeram muitos boatos de Maria de Betânia e Jesus, do mesmo jeito que fizeram dele e Maria Madalena. Por que ele fica sempre hospedado lá em Betânia, na casa do Lázaro? Ele não vai lá por causa do Lázaro, ele vai lá por causa da irmã. Vai ver que ele é igualzinho. Imagine, se vai ficar um homem com uma mulher daquela, uma quenga safada daquela, juntos e não vão fazer nada? O Simão pensou isso de Jesus. E Jesus olhou para ele, amou o Simão, deu a ele a chance da conversão. E Maria de Betânia derramou o perfume todo. Ao derramar aquele perfume todo, ela estava dizendo: Senhor, hoje eu lhe derramo na minha presença. Do mesmo jeito que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, eu derramo hoje na sua presença o meu passado. Cada gota daquele perfume simbolizava todos os pecados, todo o dinheiro que ela havia juntado para pecar. Ao se ajoelhar diante de Jesus, ela diz: eu lhe entrego o meu presente. Hoje eu reconheço a minha miséria, eu estou aqui, Senhor. Ao derramar o perfume, ela entregou o seu passado. Mas ela precisava tomar a decisão mais séria da vida. E por isso ela quebra o vaso para dizer: nas tuas mãos também, Senhor, está o meu futuro. Agora sim, agora eu posso ser cheia do seu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo uma situação igualzinho Maria de Betânia, ou Sandro, ou PC, ou Zé, a Marley, ou o Léo, ou Douglas, ou alguém que você conheça que está no pecado. Não tenha medo de chegar perto de Jesus. Não tenha medo de lançar-se aos pés dele hoje, daqui a pouquinho na Eucaristia, na vigília de Pentecostes, e de derramar diante dele o frasco do seu coração, com o perfume do seu pecado, da sua miséria, da sua hipocrisia, do seu espírito de prostituição, de homossexualismo, de roubo, seja lá do que for. Não tenha medo. Não tenha medo de dobrar-se diante dele e dizer: agora, Senhor, agora eu preciso, estenda sua mão, para que se realize em minha vida cura, milagres e prodígios. Agora eu preciso, Senhor. E não tenha medo. Não tenha medo de quebrar diante dele, de rasgar diante dele, porque ele rasgou diante de nós o seu coração. Rasgue hoje o seu coração na presença do Senhor. Coloque o seu coração no coração rasgado da divina misericórdia e suplica a esse Senhor: Senhor, hoje eu quero começar de fato essa vida nova, Senhor. Eu necessito, Senhor. Conhece a minha miséria, Senhor. Conhece a minha fraqueza, Senhor. Mas hoje, Senhor, eu preciso que se realize em minha vida essa cura, esse milagre, esse prodígio. Senhor, eu não posso mais voltar para a vida miserável do pecado que eu tenho vivido. Eu não posso mais, Senhor, continuar sendo esse cristão morno, que às vezes canta, reza, prega, fala,
mas que em outros momentos é capaz de enterrar o Espírito Santo no mais fundo dos profundos, dos esgotos da sujeira da mentira. Senhor, há muitas pessoas aqui agora, há muitas pessoas agora, Senhor, diante da televisão, colado num rádio, ou diante da tela de um computador. Pessoas que estão também com o coração e o corpo ferido e machucado pelo pecado e suas consequências. Pessoa que hoje está, Senhor, colhendo no coração e na vida as consequências do seu pecado, do pecado da humanidade, do pecado das pessoas com as quais convive, Senhor. Senhor, diante desse mundo que se reúne, desses líderes que se reúnem para globalizar a miséria, a hipocrisia, a droga, a prostituição, Senhor, nós suplicamos hoje, estenda sua mão, Senhor, para que se realize aqui, e para que se realize aí, nessa cama, nessa cadeira, para que se realize aqui, e para que se realize aí, nessa cama, nessa cadeira, nesse automóvel, nessa cozinha, nesse tanque, nesse escritório, os prodígios de um novo Pentecoste, Senhor. Sim, Senhor, que se renovem hoje esses prodígios, para que se realizem em nosso meio curas. Sim, nós precisamos de muitas curas, Senhor, das nossas enfermidades, Senhor, físicas, psíquicas, afetivas e espirituais. Mas nós precisamos também, Senhor, de milagres. Milagre é muito mais do que cura. Milagre é algo que para a ciência é impossível. A ciência diz que é impossível alguém que tenha determinadas doenças livrarem-se dessas doenças. É desse milagre que nós testemunhamos e que nós precisamos, Senhor. Eu peço, Senhor, um milagre para esse meu irmão, para essa minha irmã, que está desenganada pela ciência, desenganada pela medicina, desenganado pela sociedade. Senhor, eu peço um milagre da cura e da libertação desse meu filho, dessa minha filha, desse menino, dessa menina, tomada pelo vírus, tomado pela dependência química, Senhor. Eu suplico hoje um milagre, Senhor, da libertação plena, definitiva, Senhor, do vício do alcoolismo, do tabaco, das drogas, Senhor. Senhor, eu suplico hoje um milagre de cura para essa minha irmã, esse meu irmão que está em depressão profunda, que perdeu o sentido da sua vida, Senhor, que está com esse coração ferido, rasgado, machucado pelo pecado. Estenda a sua mão hoje, Senhor, para que se realize cura, milagres e prodígios na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu sei, Senhor, que talvez essa pessoa esteja pensando agora: eu não mereço, e talvez não mereça mesmo, eu não mereço também, Senhor. Mas não é, Senhor, baseado no meu merecimento, no merecimento dessa minha irmã, desse meu irmão. É baseado na sua palavra, Senhor. É confiante na sua infinita misericórdia, que eu suplico agora, Senhor, que uma gota do seu sangue se misture ao sangue desse meu irmão, dessa minha irmã, contaminada, Senhor, por essa doença virótica, pela AIDS, pelo câncer, pela diabetes. Senhor, que uma gotinha do seu sangue se misture nesse sangue agora, Senhor, e liberte daí, Jesus. Com a força do Espírito Santo, tira, Senhor, tira esse meu irmão, essa minha irmã desse buraco, desse vazio profundo, das muletas nas quais está tentando segurar, Senhor. Liberta, Senhor, com teu poder, com tua ternura e a tua misericórdia, a raiz dessa enfermidade, por pior que ela seja. Realiza-se hoje, Senhor, curas, milagres e prodígios. Eu preciso falar algo a vocês. E a pessoa que falou comigo não me pediu sigilo, então eu posso falar. Eu estava na CNBB para fazer a tenda especial e entrei aonde estavam muitos bispos
e fui abraçar alguns que os conhecia, muitos deles nos conhecem pela televisão. Quando se aproximou de mim, Dom Diógenes, bispo de Franca, e ele disse-me: Padre Léo, depois de se apresentar, de me abraçar, de agradecer porque Betânia tinha acolhido um moço que ele tinha enviado, ele disse-me: Padre Léo, o senhor estava naquela missa que a Canção Nova celebrou na Basílica Nacional de Aparecida, na quarta-feira de cinzas? Eu disse: não, eu estava na Canção Nova, mas viajei. Mas eu assisti um pedacinho. Ele disse: o senhor sabe se por acaso o Padre Edmilson proclamou ali uma cura de uma pessoa assim, assim, assado? Eu fiquei com um pouco de medo. Era um bispo. E eu disse: olha, eu não sei, mas pode ser que ele tenha proclamado, sim. Deus tenha usado ele para isso. Ele me disse: eu precisava muito saber disso, padre. E depois eu perguntei ao Padre Jonas, e o Padre Jonas me confirmou que de fato o Padre Edmilson disse e profetizou: você agora que está na sua casa, que tem uma doença muito grave, toque na parte em que você está com essa doença. E Dom Diógenes me disse: padre, era eu. Eu tinha recebido um diagnóstico de câncer, e eu estava muito preocupado naqueles dias, porque na região que eu tinha a doença, muito difícil a possibilidade da cura. E naquela hora, padre, eu, Dom Diógenes, diante da televisão, tomei posse da graça de Deus. Meu irmão que é médico exigiu que eu fosse procurar o médico, e eu fui. E para a honra e glória de Deus, não há sinal nenhum desse câncer em meu corpo. E porque eu dou esse testemunho? Um bispo que havia celebrado a Eucaristia naquele dia, mas que teve a coragem de ser humilde e de tomar posse da graça de Deus diante da televisão. Meu irmão, minha irmã, não deixa passar essa graça hoje na sua vida, por nada desse mundo. Deixa passar a graça que Deus já está realizando, e que com certeza daqui a pouquinho, às 4h30, Ele vai concretizar, elevar a plenitude já nessa vigília de Pentecostes. Vai continuar fazendo isso através do show hoje à noite e do dia de amanhã. Nós estamos aqui para vivermos um grande novo Pentecostes. Por isso nós clamamos: vem Espírito Santo, encha-nos Espírito Santo, estendei, Senhor, a vossa mão, para que se realize em nós, no meio de nós e através de nós, curas, milagres e prodígios, para que possamos testemunhar que ontem, hoje e sempre, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia!